Lei correu a carruagem para a frente, vagando sem rumo pelas ruas. Pensou em Ivy e em como ela parecia um cachorrinho que estava sendo abandonado. Mesmo agora, a visão parecia um pouco risível. Magos sempre defenderam transações voluntárias. O jeito que Lei viu foi que, enquanto Ivy fornecia sangue, ele levou Ivy para o lugar. Ele até demonstrou seu poder para encontrar um lugar para dormir para o futuro próximo. Isso deveria ter sido suficiente para pagar por sua contribuição. Em relação a trazê-la ao longo da jornada, Lei sentiu que não tinha tempo livre para cuidar de um ser tão pesado. Sem mencionar que, se não houvesse um método adequado de meditação Warlock para ela, Ivy nunca seria capaz de se tornar um acólito nível 1. Métodos de meditação Warlock estavam sobrecarregando os vasos sanguíneos. Assim como a técnica de meditação de Kemoin, o aluno de Lei estava limitado a apenas Warlocks que vinham da linhagem da serpente gigante de Kemoin ou de suas subespécies. Outros Warlocks não seriam capazes de praticar esta técnica mesmo que tivessem a técnica de Kemoin Spopil. Só poderia servir de referência para eles. Enquanto pensava, Lei correu para a carruagem e chegou ao coração da cidade. Ao se aprofundar na cidade, Lei viu que a força média dos transeuntes era maior. No coração da cidade, ele viu alguns acólitos do nível 2 e até mesmo alguns outros magos oficiais. Todos os magos oficiais aqui usavam capas e mantos, e seus rostos estavam cobertos por uma flanela de rosto quase como se não quisessem que ninguém os reconhecesse. Em geral, os magos que corriam o risco de atravessar o Grande Camin Margaret, em vez de dirigir a aeronave, eram geralmente indivíduos que haviam sido classificados como escória criminosa que estavam em fuga. Alguns deles ofenderam as forças locais e foram forçados a fugir. Outros simplesmente tiveram que fugir para salvar suas vidas porque alguém ansiava por algo que possuíam. Como resultado, o uso abrupto de feitiços de detecção foi muitas vezes a causa de uma enorme batalha. Lei olhou para o relógio de cristal que ele usava, cujas mãos estavam aparecendo às 5 da tarde. O céu escureceu lentamente e os pedestres presentes na estrada diminuirão. Aproximando-se do pub mais central, Lei bateu na porta um pouco podridada num ruído surdo reverberou por toda a rua um tanto vazia, até mesmo atraindo os gralhas de alguns corvos. Quem é você? A porta de madeira se abriu rapidamente, e um homem de cabelos compridos e cabelos escassos e finos apareceu, avaliando Lei. Desejo passar pelo Great Camin Margaret e ouvi dizer que poderei encontrar um meio de transporte nas proximidades. Lei usou uma mortalha para cobrir o rosto. A voz que emanava de dentro soou um pouco rouca. Great Camin Margaret. Você é um maguslor. O velho te deu um tapinha na cabeça e imediatamente abriu a porta de madeira. Saudações, senhor. O que você diz está correto. O Brokenhash Pub é o único lugar onde você pode encontrar o lobo sentado de tremoço. Esse velho era apenas um acólito, mas era óbvio que ele havia visto o mundo e que sabia tanto como ler uma situação quanto como se proteger. Lei acenou com a cabeça e entrou no Brokenhash Pub. Ele já havia perguntado antes de vir. O Grande Canyon Margaret estava sempre cercado por terríveis tempestades de areia e precisou de vários meses para atravessá-lo. Além disso, havia muitos perigos ocultos nas áreas do canyon, sendo preenchido com pântanos perigosos cheios de insetos venenosos e similares. Até mesmo os cavalos não podiam ser usados lá. Até os magos perderam a vida em alguns dos lugares mais perigosos. Assim, formar um grupo e montar o lobo lupino sentado era a única maneira de atravessar a grande garganta Margaret. Este pub em particular estava extremamente quieto, até o ponto de ser um pouco sinistro. Sob a luz fraca, longas cadeiras foram colocadas ao longo de algumas divisões e sofás nos arredores. O pequeno cubículo tinha 3 paredes. Somente o lado de frente para o bar estava escancarado, como se o cubículo fosse um recesso na parede. No salão,
Vários magos sentavam-se em grupos, bebendo bebidas alcoólicas de cores diferentes de tempos em tempos. Lei Lin cheirou o aroma e percebeu que o conteúdo alcoólico era extremamente baixo, destinado apenas a ter um sabor bom e não induzir a embriaguez. Os magos do saguão eram em sua maioria acólitos de nível 3. Havia também vários magos oficiais. Lei Lin se parou na frente de um balcão em forma de ferradura, sentou-se e observou um barman vestindo um terno preto de aparência ocidental. Senhor, você quer uma beleza da montanha de gelo? Muitos magos adoram esta bebida. O barman sorriu e perguntou. Eu vou tomar uma xícara. Quanto é isso? Sob a luz fraca, o tom de Lei Lin soava preguiçoso. 3 cristais mágicos era um preço muito alto que os acólitos normais definitivamente não poderiam pagar. Além disso, apenas a moeda dos magos foi aceita. Lei Lin balançou a cabeça com indiferença, jogando um cristal mágico de grau médio no barman. Eu vou ter apenas uma xícara. Além disso, desejo empregar um lobo lupino sentado. Me dê as informações que eu preciso, e o restante será seu. Sem uma palavra, o barman aceitou o cristal mágico. Suas mãos se moveram rapidamente, agitando a batedeira de prata em sua mão e desenhando alguns arcos brilhantes no ar. Senhor, você está se preparando para viajar através do Great Khan Margaret. Embora as tempestades de areia tenham cessado, houve rumores de que um bando de abutres do Cari havia tomado a rota que levava ao ponto de reabastecimento necessário. Que tal formar um grupo antes de partir? O barman sacudiu a batedeira com as mãos enquanto explicava a Lei Lin. Abutres de Cari. As sobrancelhas de Lei Lin se franziram. Esta era uma das criaturas místicas no mundo dos magos. Em seus estágios maduros, um Cari Vulture era comparável a um acólito nível 3. Quanto ao rei Cari Vulture, tinha uma existência equivalente a um ranking magos. Se realmente houvesse um grupo de Cari Vultures ocupando a única rota em direção ao cânion que levava ao ponto de abastecimento, os planos de um viajante de cruzar o desfiladeiro seria comprometido. Todas essas coisas que você disse foram contadas por outra pessoa, não? Lei Lin não respondeu e olhou para o barman, antes de falar de repente. Sim. Vários magos oficiais já formaram pequenos grupos e faltam alguns membros. Por isso, eles tiveram que ficar nesta área e me confiaram para encontrar um membro adequado para eles. O barman sorriu enquanto colocava uma bebida com grandes quantidades de gelo em cima e álcool abaixo para Lei Lin. Parecia uma montanha de gelo. Sua beleza da montanha de gelo. Sr. Lei Lin levantou o copo. Havia uma camada de gelo fino ao redor, e até mesmo o álcool dentro havia congelado um pouco. O coquetel refrescante entrou em sua boca e o frio se espalhou de sua garganta até seus 4 membros. A sensação gelada diminuiu e uma sensação de fogo se seguiu. No início, foi extremamente fraco, mas o calor ficou mais forte e mais forte, superando até mesmo a frieza anterior. Essa sensação de congelamento e queimação era extremamente estranha, na verdade digna de seu preço de 3 cristais mágicos. Bom vinho. Já passou algum tempo desde que eu tive uma bebida tão boa. Lei Lin fechou os olhos por um momento, exalou um suspiro de satisfação e disse ao barman. É uma honra ter satisfeito meu cliente. O bartender curvou-se ligeiramente. Muito bem. Lei Lin engoliu outro gole da beleza da montanha de gelo antes de dizer. Eu gostaria de me encontrar com o grupo antes de pensar em me juntar a eles ou não, claro? Na verdade, o grupo foi formado por viajantes individuais, então eles ficaram aqui. O barman sorriu e acenou com a cabeça. Meio mês depois, muitos acólitos cumprimentaram com sinceridade 6 figuras montando grandes lobos negros na cidade de Angler. Os lobos sentados eram de cor preta fosca, com uma mancha de pelo vermelho nas copas de suas cabeças. Havia também 2 anéis amarelos dourados em suas patas dianteiras, que estavam seguramente ligados ao pescoço. Cada lobo tinha mais de 5 metros de altura e 2 metros de largura.
Suas aparências pareciam extremamente cruéis, e cada passo que eles davam media a distância de vários metros, de modo que seus movimentos eram extremamente rápidos. Além disso, as costas do Lupin e Seat de Wolf tinham duas protuberâncias semelhantes a protuberâncias, que eram adequadas para os viajantes descansarem. Estes lobos assentados foram fornecidos pelo Brokenhash Pub a uma taxa de 500 cristais mágicos por lobo. Depois de chegar ao destino, os viajantes o soltavam e voltavam de onde vinham. Neste momento, Leilin estava sentado confortavelmente nas costas de um lobo. Ele se levantou e caiu nas costas fortes e saudáveis com os olhos semicerrados, aproveitando a oportunidade para descansar. Mesmo que ele estivesse viajando no lobo lupino sentado, atravessando o Grande Canyon, Margaret exigiria pelo menos 2 meses. A rota também tinha muitos perigos, então era necessário que ele conservasse sua energia e força física. Com a introdução do barman, ele teve várias reuniões com o pequeno grupo antes de decidir se juntar a eles. Seria muito difícil para um mago solitário enfrentar o ambiente vil da Grande Garganta Margaret, e até mesmo quebrar o relógio daqueles abutres de Kari. Além disso, Leilin confirmou que os outros membros do partido estavam na mesma situação que ele, formando uma festa no último minuto, então ele não tinha medo de que eles conspirassem contra ele. Mesmo com a entrada de Leilin, os membros do grupo achavam que sua segurança não era garantida. Depois de ter esperado por mais meio mês, foi apenas no dia anterior que outro magus oficial se juntou a eles, e o grupo decidiu partir. Durante esse meio mês, Leilin estava morando dentro do pub enquanto mantinha um perfil discreto. Poderia ter sido que a família e a família Lilithel tinham ficado sem pistas, então eles não decidiram procurar aqui, permitindo que Leilin evitasse uma grande batalha. Pensando nisso, Leilin deu uma olhada nos membros de seu grupo. Devido ao fato de que o grupo era apenas temporário, além da cautela dos magos, mais da metade dos rostos dos membros do grupo havia sido ocultada. Apenas um velho velhote de cabelos brancos e uma magista voluptuosa não escondiam o semblante. Outros magos eram iguais a Leilin, com metade de seus rostos embrulhados e parecendo frios e separados. Todos esses magos emitiram as ondas de energia de um magos de nível 1. O Grande Canyon Margaret era muito perigoso para qualquer acólito, portanto, fora de qualquer circunstância especial, os acólitos raramente escolhiam esse caminho. O sol assando brilhava com um calor confortável em seu corpo, fazendo com que Leilin desejasse um bom sono. Quando os arredores ficaram verde escuros, os arbustos curtos curvaram-se para o lobo lupino sentado enquanto passavam. Isso fez com que Leilin pensasse que ele havia chegado aos campos das Ilhas Chernobyl. O Great Canyon Margaret era extremamente vasto, abrangendo vários reinos. Além disso, os boatos diziam que originalmente não havia um grande desfiladeiro e que, de fato, ele havia sido formado por 2 lutas de magos desconhecidas e de alto nível. Olhando para baixo do céu, o Great Canyon Margaret parecia uma ferida criada no corpo da costa sul. No entanto, Leilin ainda expressou seu ceticismo em relação a esse mito. Desmembrar metade de um continente deveria ter exigido pelo menos um rank 7 ou 8 magus. Na história registrada da Costa Sul, não houve menções de magos de tal classificação tendo aparecido. Mesmo que eles tivessem vindo de outro continente, porque eles escolheram especificamente esse lugar para sua batalha,